Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas? De novo, hein? Chega de férias. Já acabou as férias, que já acabaram, o ano já começou, 24 tá aí todo redondinho para a gente jogar ele para um lado para o outro, fazer dele um ano maravilhoso. E a nossa classe da Escola Sabatina está aqui, chega de folga, né? Eu quero muito agradecer você porque você está aí com a gente. Compartilhe com os seus amigos, dá o like, ó, já aprendi, tá? Dá o joinha lá, o like. Fala para os amigos se você aprendeu alguma coisa aqui ou não, para eles também compartilhar, né, e assistir a nossa classe da Escola Sabatina. Fazer parte dessa classe aqui de Varginha para onde você está, certo? E esse trimestre, olha, nós temos uma lição maravilhosa, né? A lição sobre os Salmos. Na semana passada nós fizemos a abertura dela e agora nós estamos na lição 2. Que lição fantástica! Você vai cada vez aprender mais, cada vez gostar mais. Você vai ver como os Salmos se identifica conosco e como nos ajuda a ter um relacionamento com Deus. Obrigadão, tá? Muito obrigado. Elton, como é que você está, meu amigo? Estou ótimo, tudo bem. Hoje quem está de folga é o Joel, né? Tadinho, tá precisando de passear um pouquinho. Tava né? perdendo os cabelos já de cansaço, né? De estresse. Mas está tudo ótimo, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui e com todos os amigos que nos assistem, que Deus abençoe muito. Amém. Elton, você tem algum abraço antes da gente orar? Você tem algum abraço para mandar para alguém? Um abraço para os amigos lá de trabalho, já indiquei para eles assistirem aqui, não por causa de mim, mas por causa de você. Engraçadinho. Do Kevin, que faz um trabalho maravilhoso, né? Isso. do Joel. Então, eles mandar um abraço para eles, para a família, para o João Marcos, para o Cristiano, meus pais. Amém. Eles. Eu também quero mandar abraços, Elton. Eu vou te ler aqui, que é muita gente que vai mandar abraço. Para Miriam, um beijão para você, tá? A Carla, a gente continua orando por você lá em casa, aqui no programa, tá? Fica firme aí. A irmã Luama, irmã Luama. A irmã Luama é a nossa, como é que fala? Telespectadora não, né? A telespectadora assídua nossa aqui. Um beijão, ó. Irmã Luama, um beijão para a senhora. O Elmo Bucioli. Até o Kevin quis me digitar o nome. Eu falei, não, Kevin, eu sou italiano, que coisa é essa? Eu sei escrever. Mas tomara que eu escrevi certo. Então, um beijão para você, muito obrigado, tá? Que Deus continue te abençoando. Também, né, eu quero mandar um abraço muito grande lá para os meus amigos de todos os sábados de manhã. Eles estão lá com a gente. A Thelma, um beijão para você. Não esquece de mim não, tá? Ó, um beijão. E também para o meu grande amigo Romanelli, Francisco Romanelli, um abração. E eu quero aqui também mandar lá para a roça, seu Valdomiro, e também para a dona Zélia, para o seu José Veraldo. E eu ganhei umas mangas de lá, meu. Especiais. Que mangas mais gostosas. Um dia que sobrar, que nós comemos 20 cada vez que senta, né? Um dia que sobrar uma, eu te levo, tá bom? Tá bom. Você também, tá, Kevin? Me dá um jeitinho de levar a manga. Você vai ver que delícia que é a manga, tá? E o Milton também me deu umas mangas lindas lá da roça dele lá. Muito obrigado, tá? A todos vocês que estão aí, continue com a gente. Se quiser ganhar um abraço nosso, manda aí no nosso número que vai aparecer aqui agora. Eu nunca decorei esse número, vai ser difícil de decorar. O dia que eu decorar, eu vou falar ele daqui, mas é esse que está aparecendo aí. Manda o seu nome, um pedido de oração. Qualquer coisa que você precisar, conte com a gente. Manda aí que a gente ou responde, sempre vai responder, mas a gente vai orar ou vai torcer porque você está querendo, tá bom? Elton, Sim. nós vamos orar agora. Aí os nossos amigos já sabem, enquanto você ora, eles vão estar lá juntamente conosco, orando, pedindo para Deus que atenda aos pedidos deles e também abençoe a nossa programação. Amém. Você ora para a gente? Vamos orar, então. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos. A bênção maior que o Senhor nos concede é o de podermos estudar a Tua Palavra. Amém. E que Teu Santo Espírito sempre está conosco, nos ensinando e nos mostrando que existe um caminho, e o caminho é Cristo Jesus. Amém. Obrigado por tudo, abençoa essa nosso estudo aqui agora, Teu Santo Espírito nos ilumine, e também os nossos amigos que nos assistem, que o Senhor os abençoe de maneira poderosa, Pai. Amém. Porque eles estão querendo conhecer mais a Ti e buscar a Ti. E temos a certeza que o Senhor vai levá-los a ter uma vida cheia e plena do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos ajude neste momento, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Elton,
A lição de Salmos, a gente sabe que ela está maravilhosa, né? Muito. Nós até conversamos na semana passada que é uma lição assim que ela fugiu um pouquinho do que aquilo a gente imaginava. Vamos falar um pouquinho sobre Salmos, né? E ela está surpreendendo a gente muito, né? E de uma maneira muito positiva, né? Porque muitas coisas boas estamos aprendendo, né? Agora você quer saber uma coisa? Sabe que eu sou meio desligado, né? Eu li a introdução, li tudo, e não li o autor. Aí eu estou ali vendo uma frase na parte de quinta-feira. Falei, Mike, quem é o autor dessa lição? Ele falou assim, por quê? Olha para vocês verem como existem coisas assim que não adianta. Deus dá para o homem e para a mulher dons e formas de se expressar diferente. Falei, Mike, essa frase, essa preocupação, essa colocação da lição não é de um homem. Uhum. Como assim, Jeff? Não é. Deixa eu ver. Eu não sei se eu li errado, mas parece que é uma autora, né? É isso mesmo? É uma mulher. Então, eu falei, minha vida, eu vi o nome dela aqui, procurei na internet, realmente parecia uma mulher, né? Muito inteligente, muito estudada, e Deus a usou para tratar de um livro que precisa de sensibilidade. E a lição 2 desse trimestre, olha só o tema, você que está aí conosco, olha, ensina-nos a orar. E o verso, já para a gente começar a tratar desse assunto maravilhoso, é: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Está lá em Lucas 11, verso 1. Interessante essa preocupação, né, Elton? Pois é. E é assim, uma coisa que a gente tem que pensar bem sobre isso, né? Porque às vezes nós podemos estar fazendo orações que não são do agrado de Deus, né? E os salmos a gente vê que traz um conhecimento maior para nós de que tipo de oração realmente nós devemos fazer, né? E com certeza a gente vai mudar a nossa maneira de conversar com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus, né? Abrir o coração a Deus. Eu não sei, Elton, você é um caboclo muito resolvido, mas eu já tive vários problemas, várias dificuldades. Como é gostoso quando tem alguém que você pode chegar, contar, abrir o coração sem ter medo. Pois é. Sabe que às vezes pode levar um puxãozinho de orelha, Uhum. uma correçãozinha, mas você se sente à vontade, né? E isso é uma realidade, né? A gente vê assim que tem pessoas que ganham para ouvir as outras, né? Tá aí os psicólogos, psiquiatras, né? Então, você conversar com alguém faz bem, principalmente uma pessoa que sabe ouvir, né? E nos ajuda. E imagina agora conversar com Deus, né? É maravilhoso isso. As pessoas, às vezes, Elton, têm uma intenção, eu também tinha essa impressão, de que a gente fala muito de reza, né? Reza aquelas coisas escritas, sempre a mesma coisa. E a gente às vezes pensa que a oração ela tem que ser 100% espontânea. Claro que Deus quer a espontaneidade, a sinceridade do coração, mas quando eu vejo os discípulos chegando para Jesus e solicitando para Ele, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a orar, é sinal de que a oração ela tem uma metodologia, não tem? Tem, porque Jesus ensinou, né? E ali, para nós, é um modelo, né? O Pai Nosso, né? Isso. E ali ele vai falando, né? Tudo que a gente precisa fazer. É um modelo. E a gente usa aquilo ali para ter uma referência, né? E os salmos também são orações, assim, né? E eu nunca pensei nisso, mas ajuda muita gente a ter uma verdadeira comunhão com Deus. Então, é muito importante isso. E você falou, é espontânea, mas também temos um molde, né? Vamos dizer assim, um modelo para a gente seguir. E Jesus, né, ninguém melhor do que ele para ensinar, né? É verdade. E interessante que aquela oraçãozinha curtinha, né? Quando você vai ver as frases, a forma de colocação, Pai em primeiro lugar, a preocupação com o reino espiritual, o perdão, o próximo, ou seja, a gente vai vendo que é um script, um escopo dela, assim, que se a gente for colocar, é muito diálogo numa oração.
É verdade. Mas eu tenho um problema. Você sabe que eu tenho um problema assim, que sou meio perdido, né? Você que está aí, se eu começar um assunto e me distrair, acabou. Eu fiquei sabendo esses dias que quando você se distrai, olha a importância da concentração, de quando você for estudar, ficar longe de aparelhos. Quando você se distrai, você leva de 6,5 minutos a 7 minutos para voltar a se concentrar. Você acredita, Elton? É verdade. Eu não sabia disso, não. E eu sempre assim gostava de ler, por isso que eu escutava, aprendia pouco. Ou escutando uma música, ou fazendo alguma coisinha. Aí eu comecei a me concentrar mais, certo? Falei, opa, eu tenho que começar da forma diferente, me concentrando, não distraindo. Ou seja, quando você for orar, quando você for estudar, procure sempre. Né? Por isso que o conselho de Jesus entra no seu quarto. É verdade. Deve ser isso, né? E lá, quietinho. Quietinho. Antes da gente ver a questão do salmo e a oração, Elton, a lição de domingo, ela puxa uma atençãozinha nossa da maneira que eu tenho que encarar os salmos quando eu a leio. Eu achei legal. Como é que é mais ou menos? Quando eu olho um salmo, como é que eu tenho que ler o salmo? Então, a lição traz uma coisa aqui que é muito importante, né? Uma das principais coisas é o quê? Fazer oração, né? Aqui fala para a gente fazer uma reflexão sobre o salmo e orar com relação ao que Deus está querendo falar para nós, né? E nós vemos que o propósito de estudo é abrir a nossa mente, né? Para nós enxergarmos que existe nesse mundo e todos nós estamos envolvidos num grande conflito, que nós precisamos nos achegarmos mais a Deus e que o foco principal disso tudo, de toda a Bíblia e principalmente dos Salmos, é quem? É Deus, Jesus, né? É Cristo, o nosso Salvador, o Deus que se fez carne e veio aqui por nós, morrer por nós, né? Mas aí fala aqui os tipos de salmos, né? Tem o salmo de lamento coletivo, aqui a lição vem trazendo. Ação de graças. Esse aí você gratidão, gostou, né? Nossa, maravilhoso. Tem hinos penitenciais, sabedoria, históricos, salmo de ira e raiva. Interessante, né? Interessante. Mas é o quê? É um desabafo, né? E salmos de peregrinação. Então, são vários salmos, os tipos, os estilos que a gente vai aprendendo. Estou aprendendo aqui nessa lição. E que quando a gente lê, a gente tem que entender que cada um tem o quê? Um propósito. E o seu momento da escrita, né? É o momento. E é muito bom estudar tudo isso, né? E quem que sai beneficiado com isso? A gente, né? Somos nós. E o foco de tudo é Jesus. Jesus tem que ser o primeiro. A gente tem que ver em tudo que está escrito na palavra de Deus que tem Jesus e a cruz, a morte dele na cruz, que é o foco principal. Quando eu leio um salmo, Elton, e vou lá, por exemplo, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 10, Salmo 51, Salmo 33, quando eu leio o salmo, é só o sentimento humano que está ali ou foi usado como uma forma de expressão? Como é que eu tenho que encarar cada salmo que eu leio? Então, é o humano e o divino, né? Porque toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Por Deus, por Ele. Então, é o divino com... É o Deus maravilhoso usando o ser humano, a maneira dele falar, a maneira dele... a sociedade em que ele vive, os costumes, as coisas, mas quem inspirou foi o Espírito Santo. Então, tem algumas coisas que a gente tem que olhar o contexto da época. Por que ele escreveu? A história, o que estava acontecendo quando o salmista Davi escreveu esse salmo. Ele estava sendo perseguido, ele estava com problema na família, ele estava angustiado, ou ele estava feliz. Então, é tudo assim, a gente tem que ver que existe o Espírito Santo por trás disso tudo. E para a gente entender o Espírito Santo, a gente tem que fazer o quê? Clamar para Ele dar o entendimento para nós. Então é Deus falando em linguagem humana e nos mostrando que Ele entende o ser humano na linguagem do ser humano, é isso? É isso. Então, assim, é Deus se rebaixando ao nosso nível. Né? Bem rebaixando mesmo. Hein? E como rebaixou, né? Jesus veio como nós, né? Só que sem pecado. Mas ele passou por tudo que nós passamos e ele usou essa maneira para nós entendermos, porque Deus é grandioso demais para nós entendermos. Humanamente falando, nós não entendemos.
Mas quando Jesus vem e dá a palavra dele, da maneira que nós entendemos que existe um Deus Maravilhoso, que é né? grandioso, mas também que ele está o quê? Pertinho de nós. E a gente pode conversar com ele. E a gente tem dificuldade de entender isso, né? É muita coisa para a nossa cabeça. Né? E os salmos, engraçados, nós vimos na semana passada, né? Que o salmista sempre fala, tu está no seu trono, mas também está aqui em Jerusalém. Tu está no seu trono, mas está aqui dentro de nós. Exato. Então, essa forma com que os salmistas, todos eles, retratam a distância próxima de Deus, faz com que a gente pense, mas como? Aí a gente entende porque Jesus falou, não, eu vou subir, certo? Porque eu estou aqui em carne, aqui onde eu estou não vou fazer por muita coisa, mas vai vir alguém que vai fazer muito mais, que é o Espírito Santo, que vai poder estar em todas as partes, né? E em todas as pessoas que permitirem, né? Amém. Imagina você ser um santuário do Espírito Santo. Gente, isso é proximidade demais. Demais, muito legal. E todos esses homens tiveram uma proximidade tão grande com Deus que o Espírito Santo habitava O coração deles, né? Momentos que erraram, momentos que tiveram dúvida, tiveram ira, como tem aqui o Salmo da ira, da raiva. Tem várias, mas também tem o quê? A adoração, dar graças a Deus, né, por tudo. E olha só o que a gente encontra no livro Testemunho para a Igreja, volume 5. Testemunho para a Igreja, volume 5. Lá diz assim, aprendamos agora o cântico dos anjos, a fim de o podermos cantar quando nos unirmos às suas gloriosas fileiras. Digamos como o salmista, olha com quem que nós vamos aprender? Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Então aprendamos com os salmos o cântico dos anjos, né? É o cântico de um coração sincero. E uma coisa que eu acho interessante, já a gente vai ver na lição de segunda-feira, que o salmista não esconde palavras. Ele abre o coração para Deus de forma, assim, escancara. E às vezes a gente quer falar com Deus, né? Eu estou escondendo as coisas. Tipo assim, Deus, eu fiz aquele negócio errado, mas eu conto a metade, como se Deus não soubesse a outra metade. O salmista não, né? O que está no coração dele, quer seja bom, quer seja ruim, quer seja contra alguém, quer seja, às vezes, até contra Deus. Ele expressa assim de forma espontânea, né? E a gente vê que no decorrer dos salmos, Deus vai agindo, acalmando o coração, e como às vezes um salmo que no meio dele tem tragédias, termina com esperanças, né? Pois é. E isso é maravilhoso. A gente vê assim que a gente tem que abrir o coração para com Deus com sinceridade, né? Não tem que ter essa coisa de, isso não... E a gente vê o salmista falando, no Salmo 44, né? Que é o Salmo de Corá, né? E falando sobre isso, né? Assim, eles tendo uma experiência com Deus que... mas que Deus que nos ama, mas a gente está passando por necessidade, por problema de frição aí. Olha para você ver o 44:18, olha o que ele fala aqui, ó. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Ou seja, quer dizer, eles estão falando aqui, nós estamos andando no seu caminho, mas o que está acontecendo aqui? Nós estamos no Vale da Morte, o que é isso? E ali fala, nós continuamos fiéis, mas mesmo fiéis, nós estamos aqui no Vale dos Chacais. Então, assim, não é pecado a gente conversar com Deus e argumentar com Deus, falar por que isso, né? E a gente vê que o salmista é bem claro, os salmos são bem específicos com relação a isso. Jesus, lá no Jardim do Getsemane, o que ele falou, né? Se possível, passa de mim esse cálice, né? Jesus, mas aí no final ele falou que seja feita a tua vontade. Ou seja, não tem problema nenhum. Então, a gente vê que os salmos traz problemas, dificuldades, traz tristezas às vezes, mas também traz o quê? Alegria, né? De saber, igual você falou, as coisas às vezes não estão indo bem, mas no final quem que está lá, de braços abertos? É Deus. E tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus. A lição ela traz uma frase que eu achei muito legal, que diz assim, ó, como podemos obter esperança e consolo dos salmos, sabendo que até mesmo pessoas fiéis como os salmistas,
Às vezes você está aí, ó, Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo ok, no meu trabalho, em casa, na igreja, estou sendo fiéis com tudo aquilo que Deus pediu para mim. Por que eu estou sofrendo? Quando você vai para o livro de Salmo e vê as pessoas falando a mesma coisa com Deus, como podemos obter esperança e consolo do Salmo, sabendo que até mesmo pessoas fiéis, como os salmistas, lutavam com algumas das mesmas dificuldades que nós. É as mesmas. É a mesma coisa. Às vezes a gente vai fazer oração, Elton. Eu peço desculpa para vocês, eu estou com uma alergia, mas a gente vai tocando. A gente vai para Deus, às vezes, assim, com o coração magoado, ou às vezes com o coração muito alegre, não importa. O salmista vai do mesmo jeito. Coração magoado, você falou, o salmo da ira, salmo da lamentação, né? Ou com o coração alegre. Mas assim, ele vai a Deus. A Deus. Você falou, lendo aí, eu lembrei de um texto, eu peço perdão para você, eu vou trazer esse texto na semana que vem. Ellen White dizendo o seguinte, que a coisa que mais entristece a Deus e mais alegra Satanás é quando, ao invés de eu abrir o coração para Deus e contar os problemas para Deus, eu abro para as pessoas, porque eu estou exaltando o poder de Satanás acima do poder de Deus. Então, quando o salmista ele abre o coração para Deus, ele está abrindo para a pessoa que pode resolver o problema dele. Para a pessoa certa, não é? Pessoa certa. E não tem outro caminho. E é interessante que assim, os salmistas eles viram coisas maravilhosas que Deus fez, né? E aí, quando vê, as coisas começaram a dar errado. Não eram do jeito que o povo pensava, que eles imaginavam, porque a gente tem assim uma dificuldadezinha de entender de que Deus nos ama e às vezes Ele permite algumas coisas para nós nos despertarmos, né? E se eu confio em Deus, não importa o que aconteça na minha vida, eu vou conversar com Ele, abrir meu coração, mostrar o que está acontecendo comigo. Ele sabe, mas eu vou abrir meu coração para Ele falar e Ele vai mostrar, se for com sinceridade, vai mostrar o que é, né? E só quem está passando, todos nós passamos por dificuldades. E a gente sabe que Deus tem um propósito para tudo isso. Amém. Agora, tem gente que faz o quê? Ou blasfema de Deus. Deus não me ama, me abandonou. Isso que não pode acontecer, né? A gente tem que saber que nós temos um Deus que nos ama e quer fazer o melhor por nós. Mas minha vida está difícil demais. Mas, conversa com Deus. É Ele, né? É Ele que vai abrir a sua mente, seu coração, para você enxergar o que está acontecendo. E a gente tem que pedir para Deus, né? E a oração aqui, o Salmo, aqui tem uma frase aqui na lição que fala assim, orar com base nos Salmos nos ajuda a experimentar liberdade de expressão na oração. Liberdade de expressão. Ou seja, é abrir o coração mesmo para Deus. Não importa que seja bom ou ruim, a gente tem que fazer isso. E faz toda a diferença, né? Amém. Porque a gente sabe que vão ter momentos difíceis pela frente. Não vão ser momentos fáceis, não. A Bíblia fala que as coisas vão assim chegar a um ponto que vai ficar mais difícil. E a gente tem que começar a cultivar, a praticar isso na nossa vida, essa questão da oração verdadeira. Sempre, né? Sempre. E o mais interessante é o seguinte, a gente sai da confiança em tempos de dificuldades, e você já até tocou no assunto, um salmo de desespero, que é o Salmo 22. 22, Interessante assim, que se os discípulos, né, até a gente conversou na semana passada, né, e se os discípulos tivessem lido o Salmo 22, que Jesus usou ele para falar, peraí, estava escrito nos Salmos, estava escrito nos profetas, estava escrito nos livros de Moisés, né? Pois é. Se eles tivessem lido um pouquinho o Salmo, ou lembrado, vamos ler, eles tinham lido, mas lembrado como eles iriam perceber que esse salmo tratava de uma tristeza do autor, do salmista, mas também era um salmo profético que se referia ao Messias, né? Pois é, e muito claro, né? Mas a gente vê que muitas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus e não ligam as coisas, né? Não assimilam o que está acontecendo. O Salmo 22, eles tinham esse salmo e tinham muitas outras passagens, né? Jesus lá para Nicodemos falou que quando a serpente for levantada, assim como foi no deserto, a serpente foi levantada, assim o Filho do Homem vai ser também. Ou seja, existiam muitas evidências, mas os discípulos só aprenderam e compreenderam tudo foi quando? Quando veio o
Pentecoste, Espírito Santo. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo ajudar. Porque esse salmo, desespero, quem que não está em desespero às vezes? Né? Às vezes a gente fica perguntando. Às vezes a gente vê as pessoas perguntando por que eu estou passando por isso. Às vezes eu pergunto, por que eu estou passando por isso? E às vezes a gente fica falando, mas até quando eu vou ficar nessa situação? Né? A gente vê José lá, por exemplo, ele teve um sonho de que ele ia ser o quê? Todos iam inclinar diante dele. Levou quanto tempo para isso acontecer? E quanta coisa que ele passou, né? Foi vendido como escravo, foi preso. Levou mais de 20 anos para isso acontecer. Então, são coisas que a gente tem que pensar bem e pedir para Deus dar o quê? Sabedoria para a gente entender. E sempre esperar nele, né? Então, assim, o livramento vem para aqueles que confiam em Deus. O salmista tinha essa confiança, né? Aqui, na Mensagens Escolhidas, volume 2, diz assim: terríveis testes e provas aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está agitando as nações de um extremo ao outro extremo da terra. Mas em meio ao tempo de angústia que está vindo, olha só, um tempo de angústia como nunca houve. Ela diz: o povo escolhido de Deus permanecerá firme. Satanás e seus anjos não os pode destruir, pois anjos magníficos em poder os protegerão. Olha que maravilha. Amém. Ou seja, por mais que meu coração esteja triste, por mais que esteja angustiado, por mais que eu diga as mesmas palavras de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Olha, passa de mim esse cálice. Por mais que eu diga essas coisas, eu faça-se a tua vontade. Porque os anjos de Deus, no final de tudo, vai vir nos proteger, né? Uma coisa, Elton, qual é a vantagem, já que nós estamos falando disso, de orar com base nos salmos? Agora, vamos mais objetivo. A Bíblia começa assim: ensina-nos a orar. A gente já falou tudo sobre como os salmos são, os sentimentos, porque o Espírito Santo pega. Você já teve, Elton, eu sei que sim, mas depois eu vou contar a minha experiência que eu estou tendo agora, certo? Assim, de usar salmos no meio da oração. Tu já fez isso ou já não? Já. Eu estou pedindo porque eu sei que você já fez. Já fiz. Nossa, não é diferente? Muito. É muito diferente. Você lê um Salmo 20, né? Orar um Salmo 23, né? Vários salmos de libertação, de proteção, 91, 46. São salmos que fazem toda a diferença. Quando você lê, você está orando e você lembra de algumas partes desses salmos, você coloca isso na oração. Nossa, aí você fala, puxa, tem diferença. E a gente vê que, por exemplo, quando os mártires lá no passado, eles cantavam quando eles estavam morrendo, né? Que era relatado isso. Sim. Parecia que não sentia nem dores, né? Será que eles cantavam o quê, será? Louvores a Deus, salmos. E tem até um livro que chama que Desejar a Todas as Nações, e a gente vê assim, o grande conflito, né? São livros que mostram que aqueles imperadores poderosos de Roma que faziam coisas barbaridades, eles ficavam assim impressionados. Como é que esse pessoal está louvando a Deus, sabendo que estão morrendo ali? Então, assim, como é que faz? Eu tenho certeza que eles cantavam muitos salmos lá, né? E tem salmos que a gente precisa ter em mente, guardado na nossa mente. Imagina se a gente tivesse uma música para cada ocasião, um salmo na memória para cada ocasião. Como nossa vida ia ser muito mais alegre, né? Pois é. Tem aquele ditado: quem canta, os males espanta. Uhum. Então imagina, cantar um salmo, salmodiar. Tem até o Daniel Ludwig, que eu acho que... Eu não sei falar o nome desse caboclo. Eu sou italiano, tá, Kevin? Esses nomes russos não sei não, tá? Então, o Daniel, ele gosta muito de trabalhar as músicas dele com os salmos, né? Uhum. Então, ele bota as músicas deles nos salmos. Então, assim, bacana, né? Como fica gostoso a igreja muito cantar, os jovens gostam muito de cantar. Isso devia ser bonito demais. Muito, né? E aqui no Salmo 22 fala o quê? Que vai louvar a Deus na congregação, né? É o salmo do desespero. Mas o que a gente vê aqui no final dele? Louvando vitória, a Deus. Né?
Então, é uma coisa que a gente tem que pedir a Deus mudar na nossa vida. É de que não somente nos momentos alegres, felizes, mas nos momentos de dificuldade a gente tem que fazer o quê? Louvar a Deus. E nada melhor que um salmo. Sim. Né? Agora, interessante, nós estamos falando de salmo, fizemos três características de salmos. Agora, uma coisa que é muito importante na parte de quarta-feira fala do desespero e esperança. Quando a gente vai para o Salmo 13, e eu achei esse salmo bacana, você vê assim, que há um caminho no Salmo que o cara está lá embaixo, está ruim, Deus não está me enxergando, enxerga todo mundo. Eu estou aqui, estou traduzindo na linguagem do Jefferson, tá? A Bíblia, tá? Senão vai falar que é a linguagem apócrifa. Nós estamos aqui, passando uma dor de cabeça. De repente, ele começa a ver uma luz no fim do túnel. Exato. Interessante que os salmos, né, têm essa característica, né, de sempre falar para nós, está ruim, mas segura a ponta, segura, que logo vai melhorar. Vai mudar. Não tem aquele não sei se é salmo, eu sou muito ruim nesse negócio aí. O choro dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Não parece o salmo? Uhum. Sabe que a gente vê assim no Salmo, assim, na situação aqui do desespero e esperança, né? A gente vê que as provações e as dificuldades que nós passamos vai ter um fim. Vai acabar. Isso que o salmista está comprovando aqui. Porque ele começa lá, o Senhor me esqueceu aqui no versículo 1 do 13, né? Esquecer-te-ás de mim para sempre, até quando ocultará de mim o rosto, né? O desespero daí, mas no final ele fala o quê? No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo meu coração na tua salvação, cantarei o Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, assim, é um momento de desespero que ele está de uma coisa terrível que ele estava passando, mas no final ele sabia que quem ia estar com ele. Agora fala, Elton, fé, né, a gente crê, essa é uma das definições naquilo que a gente não vê. Lá em Hebreus fala, fé é você crer no invisível. Aqui você vê o caboclo, olha, até quando vai se esquecer de mim? O cara está lascado, não está acontecendo nada de bom na vida dele. Pois é. Mas a fé dele, quando eu olho esse tipo de salmo, você também, olha que lição de fé que a gente pode ter no meio do sofrimento nosso. Não importa o que esteja acontecendo, não importa. O importante é quem cremos, em quem cremos. E o salmista está dizendo isso aqui, olha, esquece de mim, eu estou aqui quietinho, o Senhor não lembra de mim, eu grito, o Senhor não lembra de mim, eu pulo, o Senhor não lembra de mim, mas no final ele fala, mas eu sei que mesmo eu sentindo isso, eu quero e aposto confiar em Ti. Olha que gostoso. Nossa, é bom demais. E o principal que eu vejo nisso também, irmão Jefferson, que a gente, com tudo isso que acontece, e que a gente vê que Deus está ao nosso lado, Ele está transformando o nosso coração. Porque a gente, às vezes, precisa passar por algumas dificuldades para confiar mais em quem? Igual você está falando, confiar mais em Deus, né? Ter mais fé em Deus. Porque vai chegar momentos da nossa vida em que a gente vai ter que se apegar a Deus como nunca. A única solução é Ele, mas nesses tempos que nós estamos vivendo, tem que ser Ele, não tem outro. E a gente vê isso na vida do salmista, né? A gente vê Davi falando muito sobre isso, né? E Deus quer fazer isso na nossa vida. A nossa vida tem que ser de uma constante que busca na fé. Fé é um dom de Deus, né? E aí ele tem que buscar nele, né? Tem que buscar nele, tem que ter uma experiência com ele, né? Uma fé viva. Todos os dias a gente tem que pedir a Deus para nos fortalecer. E eu acho interessante aqui, Elton, que nessa lição do desespero e esperança, tem 2 caminhos a seguir. A lição, ela coloca ali uma coisa bem bacana. Se eu deixar o Elton falar, ele não vai ficar até amanhã. Se vocês vissem como a lição dele está arriscada, esse é o meu professor. Lá diz assim, ó, esse salmo, primeiro acerta, porque a gente tem um erro comum. Quando a gente passa por um problema, para quem que a gente olha? Para a gente. Uhum. Então, o salmista ele já mostra o seguinte, tira o olho de você. Ele já mostra, para de olhar para você. Está com dor de barriga? Olha para Jesus. Está com um problema em casa? Olha para Jesus. Olhe o problema na visão de Jesus, não no seu.
E ele também ele mostra para a gente que a gente pode buscar escolher deliberadamente confiar no poder redentor de Deus. Olha que postura legal. Pois é. Eu escolho. Pode ver assim, se ele fosse pela circunstância, vamos lá, pela circunstância que o salmista está falando, você ia acreditar em Deus? Só apanhando, sofrendo, levando cabeçada? Não. Agora fala, eu escolho. É uma decisão, né? E a fé é uma decisão. É uma decisão. A salvação é uma decisão, né? É uma decisão, né? E isso vai sendo conseguida quanto mais experiência tiver, mais você vai conseguir isso, né? Então, às vezes, nós estamos passando por dificuldades. Vamos apegar com quem? Quanto mais eu me apegar a Deus, mais eu vou ter o quê? A minha fé fortalecida. Porque Ele vai prover os milagres para nós. Mas, às vezes, não é do jeito que eu quero. Normalmente às vezes, é assim. não é na hora que eu quero. Aí que vem a fé. Certeza das coisas que se espera e convicção dos fatos que não se vem. Então, assim, a gente tem que... Isso a gente consegue tendo o quê? Relacionamento com Deus todos os dias. Todo dia a gente tem que fazer isso porque cada dia uma luta. Se não fosse por Deus, nós estaríamos perdidos. Porque existe um inimigo, o grande conflito é o quê? Satanás contra quem? Contra Cristo. E o que ele mais odeia são as criaturas de Deus. Os filhos de Deus ele odeia, mas quem que está ao nosso lado? É o Deus Espírito Santo. E anjos magníficos, igual você falou aí. Agora, para a gente não está enxergando isso. Convicção de coisas que não se veem. Mas a gente tem convicção de que tem um anjo ao nosso redor. Tem um anjo ao nosso lado nos protegendo. E cada dia ele está nos protegendo. Amém. Né? Elton, eu vou falar assim para você. Eu disse para o Elton aqui numa conversa, que eu logo vou contar um testemunho para vocês. Eu vou contar agora. Porque nessa lição de quarta-feira, ela ensina o seguinte aqui, ó. No entanto, a mera repetição das palavras dos salmos com apenas uma ligeira compreensão de seu significado não produzirá autêntica transformação pretendido com a utilização deles. Aí continua assim, ao orar com os salmos, devemos buscar, é o que você fala o tempo inteiro, buscar o Espírito Santo para ser capacitado a agir da maneira requerida pelos salmos. Olha, eu vou contar um segredinho para vocês, mas não conta para ninguém. A gente vem estudando a lição e estava muito corrido. Mas essa semana eu peguei para o capricho. Essa semana então eu levanto mais cedo. Elton, eu leio o meu salmo, penso no meu salmo, aí eu me ajoelho, eu e o salmista, a minha oração, com a oração do salmista, falando com Deus. Eu vou falar para você como está gostoso, a experiência que você tem, como está gostoso. Fora de série. Por isso esse estudo maravilhoso, né? Parece que o salmista ele provoca a gente a ser mais sincero. Uhum. É verdade. E faz diferença. Faz. Você que está aí, ó, experimente. Ensina-nos a orar. Jesus ensinou os discípulos a orar. A lição está nos chamando para a gente orar com os salmos, porque os salmos são músicas de louvores, mas também são sentimentos de pessoas como eu e você, que muitas vezes chora, se sente injuriado, se sente odiado por outros, mal amado, traído, se sente sozinho, desconsolado, distante de Deus, Deus longe, você mesmo sendo fiel. E quando você ora com o salmo, ele vai produzindo palavras na sua mente, você vendo o desafio do salmista para permanecer fiel, você na oração vai se desafiar a permanecer fiel. E eu vou falar para você assim, você vai amar. Se você ainda não fez isso, comece com o Salmo 1. Eu estou lá com 1, 2, 3. Eu não fiz essa separação, não, Elton. Eu vou com tudo. Quando chegar no 150, 119, aí vai ser barra, 119. Né? Aí eu vou ter que pegar 2 versículos dele e fazer com menos, né? Mas assim, mesmo sendo um salmo triste, eu quero ver o que o autor quer me ensinar com aquilo. O que Deus quis me ensinar com aquilo. Então está sendo muito bom para mim, Elton. Amém. Muito bom. Faz toda a diferença. Eu sou hoje um exemplo vivo de que o salmo
E eu esqueço as coisas, eu tenho um problema de esquecimento na oração. E o Salmo, ele tem me feito eu concentrar, sabe? Eu tenho que me concentrar mais, para que minha oração seja melhor. Está sendo para mim uma benção. E com certeza vai te fortalecer cada vez mais. Amém, amém. Eu quero um dia ficar parecido com você. Não, mas... Tá bom? já é muito mais que isso. Um dia eu vou. Né? O Joel não está aqui, que eu falo para ficar parecido com ele, não, tem que ficar careca, né? O cabelo branco a gente já tem, mas um dia eu quero ficar sabido que nem vocês. Satanás, Elton, poderá sussurrar. Isso está no livro Mensagens ao Jovem, página 84 e 85. Satanás poderá sussurrar. Você é muito pecador para que Cristo possa salvá-lo. Embora vocês devam reconhecer que são de fato pecadores indignos, poderão enfrentar o tentador com brado. Por virtude da expiação, eu declaro a Cristo como meu Salvador. Não confio nos meus próprios merecimentos, mas sim no precioso sangue de Jesus que me purifica. O salmista, ele sempre expressa isso. E olha que ele esperava o Jesus que havia de vir. Estava lá, fiel ao Jesus que veio. Hoje nós já temos Jesus que já veio. Pois é. Então a certeza nossa de salvação hoje é muito maior que a deles. Pois é. E por que a gente não tem uma fé igual a deles? Né? Boa pergunta, Elton. Mas a gente vê que Deus é maravilhoso, né? Você vê que tudo isso foi guardado para quem? Para nós agora. Passamos por dificuldades. Quem não passa por dificuldades? Nossos queridos que nos assistem têm dificuldades. Todos nós temos. Mas quando a gente, igual você falou, a gente lê um salmo, a gente pede para o Espírito Santo nos dar o conhecimento dele e de colocarmos na nossa vida em condições de recebermos essa bênção, é muito bom. Traz paz para nós, né? Traz confiança, esperança. Então, quem não lê a Bíblia, quem não, em oração, não busca todos os dias, perde essa riqueza maravilhosa, né? Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus. Quantas doenças poderiam ser evitadas? Olha ao redor de você, na cidade que você mora, quantas farmácias estão abrindo, cada uma mais grandiosa que a outra, porque está se vendendo remédio como nunca. E não é só para o físico, não, para a mente. Mais ainda, né? Está aumentando cada dia a mente, né? Doenças mentais. Porque as pessoas estão sem esperança, estão sem alento. O que nos traz o verdadeiro alento? Quer sair dos remédios, dos problemas da sua vida? Estuda a palavra de Deus. Muitas pessoas seriam libertas de coisas terríveis. Eu trabalho com saúde, eu vejo pessoas que estão sendo destruídas de tanto medicamento, tanto remédio, porque não encontram paz. Para dormir tem que tomar remédio. Para ficar acordado tem que tomar remédio. Então, assim, a gente vê que Jesus tem a cura para todos nós. Amém. E está onde? Está aqui, ó. E o Espírito Santo está aqui também. Amém. E está na vida de todos nós. Se nós permitirmos, Ele vai nos libertar de tudo e qualquer situação na nossa vida. Não importa a dificuldade que seja, que você esteja passando. Ele tem poder para isso. Agora, a gente precisa exercer essa pequena palavrinha que você diz. Chamada fé, né? Fé. E como é que a gente adquire fé? Conhecendo a Jesus através da sua palavra. Amém. Então, é o que fala na quinta, restaura-nos. Novamente. Né? Só Ele pode nos restaurar, né? Então, se você está passando dificuldade, você está no lugar certo, você tem que estudar a palavra de Deus. E você oferece lição para todo mundo que quer. Sim. Você manda lição para todo mundo que quer. Então, não perca essa oportunidade. Quer se libertar de tudo que tem destruído a sua vida? Está aqui a solução. Isso aqui é o melhor remédio da vida do ser humano. E vai levar para onde? Para a eternidade, né? Então, assim, o que Deus mais quer, como tem um inimigo que quer nos destruir, tem um Deus que quer nos salvar, né? Nos salvar. E nos restaurar. Curar, né? Mas a gente precisa permitir. Aquele mesmo Jesus que andou na Galileia, é o mesmo Jesus que anda comigo hoje.
As mesmas curas que ele fazia são as mesmas que ele quer fazer hoje. Aham. Só que às vezes o que acontece? O meu coração está tão voltado para mim, né? Pois é. Por isso que o Salmo nos desafia. Voluntariamente, ele nos chama a atenção. Para de pensar em você. Olhe para Jesus, né? Menos eu e mais Jesus. Amém. E a lição fala aqui, ó, suas provas o aproximam ou afastam de Deus? É uma pergunta. Tem gente que se afasta de Deus, fica com raiva de Deus, blasfema contra Deus. Isso é o inimigo querendo te destruir. Agora, aqueles que se aproximam de Deus vivem experiências e milagres que somente quem vive e quem passa pode comprovar. Eu não ia ler, mas eu vou ler aqui agora, ó. Salmo 60, de 1 a 5. Ó Deus, tu me rejeitastes e nos dispersastes. Tens estado indignado? Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizestes o teu povo experimentar reveses e nos destes a beber vinho que atordoa. Deste estandartes aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Agora ele termina. Para os teus amados, eles serão livres. Salva com a tua destra e responde-nos. O que quer dizer? Tem tudo isso aqui acontecendo? Tem. Mas ele sabe. O fiel, Deus vai dar a salvação. A cura. Vai dar o quê? A resposta à oração. Exato. E vai dar a maior libertação que o ser humano precisa. Amém. Sabe qual que é o maior inimigo que nós temos? Somos nós. Nós mesmos, né? É o egoísmo que tem no coração. E só Jesus pode tirar isso da nossa vida. E às vezes a gente precisa passar por provações, por dificuldades, para nós enxergarmos que temos que olhar mais para Cristo e menos para nós. Porque eu quero, porque eu acho que eu mereço, que eu sou isso, que eu sou aquilo. É Jesus. Jesus tem que ser o primeiro na nossa vida. Amém. Elton, Ellen White, beneficência social, e eu estou meio assim, se eu ler eu vou tossir bastante. Eu queria que os nossos amigos, que tem amigos nossos que ainda não têm a lição, como nós estamos falando de salvação, o Deus que cura, o Deus que perdoa, o Deus que vai atrás, eu queria que você lesse esse texto para mim. Você lê para mim? Leio. Está ali na parte este mundo, isso. Pode ler todinho, com bastante calma. Esse texto é fantástico. Olha que lindo. Você que tem, olha que lindo esse texto. O Elton vai ler porque eu não estou muito bom para ler hoje não, né, Elton? Vamos lá. Então vamos lá. Este mundo é um vasto hospital, mas Cristo veio curar enfermos, proclamar libertação aos cativos de Satanás. Ele era em si mesmo saúde e vigor. Transmitia sua vida a doentes, aflitos e possessos de demônios. Não repelia ninguém que viesse receber seu poder vivificador. Sabia que aqueles que pediam a sua ajuda haviam trazido sobre si a doença, mas apesar disso, não se recusava a curá-los. Amém. Olha. Quando o poder de Cristo penetrava esses pobres corações, sentiam a convicção do pecado e muitos eram curados das enfermidades espirituais e das doenças físicas. O Evangelho ainda possui o mesmo poder. E por que não deveríamos testemunhar hoje os mesmos resultados? Que é isso, hein? Isso não acontece hoje? Que puxão de orelha para nós, hein? Puxa vida. Então, assim, eram doenças que eles mesmos causavam. Mas Deus não se importava, né? Ia lá e curava. Curava. Mas eles tinham que fazer o quê? Permitir. Então, assim, é um texto maravilhoso. E se você quer cura, Jesus quer te curar. Amém. Ele está aqui para te curar. Basta buscar o quê? A palavra dele. A palavra dele e entregar a sua vida para ele, que ele vai te curar. Amém. Olha que lição maravilhosa, né? Se a gente for conversar, eu e o Elton aqui, jogando para lá e para qualquer lição, a gente vai longe. Agora você continue em casa essa lição, lendo os Salmos. Não esqueça, os resultados que as pessoas tinham na época de Jesus ainda está disponível para mim e para você. O mesmo Jesus que trilhava a Galileia, Nazaré, que andava por entre os coxos, os leprosos, é o mesmo Jesus que está aqui.
E é o Jesus que o salmista via antes dele nascer. Hoje nós temos a história do que ele fez. Então, quando você vai para o livro de Salmos, ele provoca você a ser honesto na sua oração. Ele provoca você a abrir o seu sentimento para Deus. Pode ver que o salmista aqui não está preocupado, Elton, com o próximo dele, com o que está do lado. Se ele está falando com Deus, com o Pai amado dele, aquele que é o único que pode solucionar o problema dele. Amém. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, e agora o autor me remete para a lição, ele mostra a mesma coisa. A oração que Jesus ensinou e o que os Salmos nos ensina é que o pão de cada dia, o perdão, tudo só vai ter utilidade, só vai ser recebido num coração grato que tenha Jesus como o primeiro e o único da vida dele. Sem se importar com o momento, mas olhando para frente, com o que Deus pode fazer em nossas vidas. Vamos aprender a orar com Salmos? Vamos trazer o livro dos Salmos para o nosso dia a dia e fazer dele a nossa oração. Provoco você agora a fazer o mesmo que eu estou fazendo, que o Elton já faz e muita gente faz. Use os Salmos, ore com os Salmos, experimente com os Salmos a dor e a alegria de ter Jesus e de ser fiel a Jesus. Então, amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Elton, muito obrigado, tá? Amém. Pela tua explanação, que Deus continue te abençoando. Kevin, muito obrigado, tá? E você que está aí também, muito obrigado. Que Deus continue com você, ajudando você a cada dia ficar mais perto dele. E não se esqueça, o Salmo de Lamentação, o Salmo de Alegria, todos os Salmos, todos, ele vai mostrar que há um resultado final para todo aquele que permanece fiel. E o resultado final é a vitória em Cristo Jesus. Amém. E é isso que o Salmo quer que eu e você aprendamos. Na nossa oração, na nossa vida, que deve ser uma constante oração, tivermos dificuldade, não tiremos o olho daquele que pode nos salvar. E repetindo uma frase do Elton, mais de Cristo e menos de mim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do céu, que possamos usar essas lições de Salmos que são maravilhosas, que possamos aprender com elas cada dia mais, estarmos do teu lado e mais perto de ti. Amém, Senhor. Que os nossos amigos que estão em casa, no trabalho, que estão nos ouvindo, nos assistindo, que eles possam sentir a alegria que o salmista tem toda vez no desfecho, de que não importa o que ele estiver enfrentando, ele vai continuar crendo em Cristo. E nós queremos ter essa mesma alegria. No meio das nossas tristezas, no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, ainda enxergar que temos um Deus poderoso, o Deus do passado, que é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre, vai estar pronto para nos proteger e para nos dar vitórias. Amém. Por favor, ó Deus, cumpra em nós o teu querer, é o que nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que está aí, olha, semana que vem, mais uma classe. Essa lição está maravilhosa. Se você não tiver aí, a gente manda um jeito de mandar ela para você por WhatsApp, certo? Cada semana a gente renova da semana seguinte para que você sempre acompanhe conosco e desfrute a beleza dessa lição, tanto nela como também ela nos ensinando no livro de Salmos, tá bom? Então nós estamos juntos. Se você não tiver, nos peça. O Kevin está botando um número aí para você, tá bom? E outra coisa, semana que vem eu te espero aqui no mesmo lugar, mesmo horário, mesmo canal. Compartilhe com os amigos, ore por nós vamos estar orando por você e que Deus nos abençoe, tá bom? E nunca se esqueçam, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.